Olá pessoal, vamos à nossa aula sobre subespaços vetoriais, né? É a nossa terceira aula do curso. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bom, na aula passada, a gente introduziu, a última parte da aula passada, a gente introduziu o conceito de subespaços vetoriais. Subespaços vetoriais são simplesmente subconjuntos de espaços vetoriais que satisfazem três regrinhas que a gente viu na aula passada, certo? A gente diz que W ele é um subespaço vetorial de V se as seguintes condições são satisfeitas. Esse conjunto W e subconjunto W é não vazio. Se eu pego dois elementos de W, a soma U mais V tem que estar em W. E se eu pego um vetor em W e um escalar alfa, alfa vezes U, tem que estar em W. Certo? Então, essas três regrinhas elas definem o que a gente chama de subespaço vetorial de um espaço vetorial V, digamos. Certo? Muito bem, a gente viu um exemplo na aula passada e eu parei aqui. Né? Vamos ver um outro exemplo de subespaço vetorial. Bom, eu vou pegar aqui o V, né, o espaço das nossas matrizes reais, n por n. Vimos nas aulas passadas que V grande ele é um espaço vetorial. Como eu falei também na aula passada, quando a gente não. Esses espaços vetoriais, quando a gente não diz nada, espaços das matrizes, o Rn, espaço de polinômio, quando o exercício, ou eu não falo nada, é porque a gente está assumindo a priori que esses espaços vetoriais são equipados com as operações usuais de soma de vetores e multiplicação por escalar que vimos nas aulas passadas, tá certo? Então, se a gente não diz nada, então a gente está assumindo que a gente está usando aquelas operações usuais de soma de vetores e multiplicação por escalar. Neste caso aqui, desse exemplo onde V grande é o espaço das matrizes n por n, a gente não está dizendo nada, então a gente está assumindo que esse espaço V vetorial está equipado com aquelas operações de soma de matrizes, né, e multiplicação por escalar, aquelas que a gente conhece do ensino médio, tá certo? Bom, o exemplo é o seguinte, ele pega W como sendo o subconjunto das matrizes n por n, cuja transposta é igual a ela mesma. Certo? São as chamadas matrizes simétricas. Né? W ele é formado pelas matrizes de ordem n, cuja transposta de A é igual a ela mesma. Ora, isso define o que a gente chama de matriz simétrica. Então, W ele é o subconjunto das matrizes n por n, que são formadas pelas matrizes simétricas. Onde esse T aqui, né, esse superscrito aqui, ele denota a matriz transposta de A. Então, este aqui é um exemplo de W, ele é um exemplo de subespaço vetorial de V. Vejamos por quê. Né? Vamos começar notando que W é não vazio. Né? Ora, W ele é o conjunto das matrizes simétricas. Esse conjunto ele é não vazio, obviamente. Agora, pela propriedade de transposição de matrizes, a gente sabe que a transposta da soma, se eu pego A e B, duas matrizes em V grande, e faço essa operação da transposta de A mais B, a gente sabe que a transposta de A mais B é igual à soma das transpostas, ou seja, a transposta de A mais B é igual à transposta de A mais a transposta de B. Certo? Também a gente sabe da operação de transposição de matrizes, tudo isso aqui vai do ensino médio, não é isso, pessoal? Então a gente sabe que a transposta de um número alfa vezes A, isso aqui é um número alfa, isso aqui cai para fora, isso aqui é igual a alfa vezes a transposta de A. Certo? Essas duas operações aqui valem para quaisquer matrizes A e B e alfa um número real. Muito bem, se A e B estão em W, ou seja, se A e B são matrizes transpostas, certo? Isso significa o quê? Isso significa que a transposta de A é igual a A e a transposta de B é igual a B. Ou seja, a transposta da matriz A mais B é igual a A mais B. Ou seja,
Se A e B são matrizes simétricas, A mais B também será uma matriz simétrica e, portanto, A mais B está em W. Mesma coisa, né? Se A é uma matriz simétrica, ou seja, se A está em W, transposta de A é igual a A. Ou seja, transposta de alfa vezes A é igual a alfa vezes A. Ou seja, a matriz alfa vezes A é uma matriz simétrica e, portanto, alfa vezes A está em W. Isto mostra que W ele é um subespaço vetorial de V grande. Certo? Bom, próximo exemplo eu vou considerar V como sendo o nosso conjunto Rn, que vimos nas aulas passadas. Novamente, eu não estou dizendo nada sobre soma, as operações de soma e multiplicação por escalar. Então, eu estou assumindo que são aquelas operações usuais, as canônicas, tá certo? Que vimos nas aulas passadas. Eu vou escolher uma matriz A, uma matriz com m linhas e n colunas. Essa matriz está fixa, tá ok? A matriz está fixa. Eu vou considerar W como sendo o subconjunto de V, formado por x grande pertence a V, ou seja, é um vetor do Rn, x grande é um vetor do Rn, tal que A vezes x, a multiplicação da matriz A vezes o vetor x, é igual ao elemento neutro do Rn. Certo? Então o que acontece? Só para deixar mais claro quem é esse conjunto W. Isto é, W ele é o subconjunto de V constituído por vetores x grande em Rn, que são solução desse sistema aqui. Certo? Uma matriz A, essa matriz A é uma matriz fixa, m por n. Então eu tenho m linhas e n colunas, então faz sentido eu multiplicar essa matriz por esse vetor coluna aqui x1 até xn, que é esse vetor x grande aqui. Isso aqui tem que ser zero. É a matriz, o vetor nulo no Rn. Então, esse W ele é essencialmente o conjunto dos vetores em Rn, x1 até xn, visto como uma matriz coluna, que satisfaz esse sistema linear aqui. Certo? Isso aqui é um sistema linear com m equações e n incógnitas. Né? Cada linha da minha equação é simplesmente você multiplicar esta linha aqui por essa coluna e igualar isso aqui a zero. Aí você faz isso até a linha m. Né? Então eu tenho aqui um sistema com m equações e n incógnitas. É um sistema linear homogêneo. Então W ele é o conjunto de solução desse sistema linear homogêneo, se você visto de uma outra forma. Né? W ele é o conjunto de todas as soluções desse sistema linear homogêneo. X grande é a solução desse sistema linear homogêneo. Então, a afirmação é que W ele será um subespaço de V do Rn. Para ver isso, o que a gente precisa fazer? Bom, será que W é não vazio? Essa é a primeira regrinha de ser subespaço. Né? Bom, de fato W é não vazio, né? Pois esse sistema linear homogêneo de m equações e n incógnitas, ele admite pelo menos uma solução, que é obviamente a solução trivial, é eu pegar x grande como sendo o vetor nulo. Né? Todo sistema linear homogêneo admite pelo menos uma solução, que é o vetor nulo. Então esse subconjunto W ele é não vazio. Vejamos agora a segunda regrinha. Eu vou pegar dois vetores x e y que estão em W e eu quero mostrar que x mais y está em W. Em outras palavras, eu vou pegar x e y vetores em W, isto é, x e y vetores solução daquele meu sistema linear homogêneo, certo? E eu quero mostrar que x mais y também é solução do meu sistema linear homogêneo, isto é, x mais y também está em W. Essa é a segunda regrinha que define um subespaço vetorial. Então vamos verificar essa propriedade.
Se eu pego x e y vetores em W, então eu sei que x e y são soluções daquele meu sistema linear homogêneo. Então A de x tem que ser igual ao vetor nulo e A de y tem que ser igual ao vetor nulo. Ou seja, AX mais AY, essa soma de vetores em Rn, tem que ser igual a 2 vezes o vetor nulo. Ou seja, AX mais AY tem que ser igual ao vetor nulo. Certo? Isso de um lado. Por outro lado, eu posso escrever AX mais AY como sendo essa soma aqui de vetores. Né? Esse primeiro vetor aqui ele é a multiplicação da matriz A vezes o vetor x grande. E esse segundo vetor aqui é a multiplicação da matriz A pelo meu vetor y grande. Certo? Muito bem, segue-se de álgebra matricial, que a gente estudou no colégio, que eu posso escrever essa soma aqui desses dois vetores dessa forma aqui. O aluno que não entendeu essa passagem, por favor, faça um exemplo para se convencer de que isso é verdade. Pega uma matriz M por N com números, né? Pega uma matriz 2 por 2, sei lá, 1, 2, 3 e 4, e pega dois vetores x1 até x2, y1 até y2, faz essas duas operações aqui e se convença de que isso aqui é verdade, tá certo? Isso aqui segue das operações de álgebra matricial que a gente estudou no colégio. Muito bem, então se eu sei que AX mais AY é igual a este vetor aqui, isso aqui é um sistema linear homogêneo, né? Por que é homogêneo? Porque eu sei que AX mais AY é igual a este vetor. A gente viu do slide anterior que AX mais AY é igual ao vetor nulo. Então, o que eu mostrei? Eu mostrei que x e y são soluções do meu sistema linear homogêneo. X mais y também será, porque A vezes x mais y, que é este último vetor aqui, tem que ser igual ao vetor nulo. Certo? Então a segunda regrinha que define um subespaço vetorial, ela é satisfeita para este exemplo aqui. Logo, x mais y está em W. Vejamos agora a terceira regrinha. Vou pegar alfa, um número real, um escalar. Vou pegar x, uma solução do meu sistema linear homogêneo. Ou seja, vou pegar x, um cara em W, um vetor em W. Então, qual é o objetivo da gente? A gente quer mostrar que alfa vezes x também é a solução do meu sistema linear homogêneo. Isto é, alfa vezes x também está em W. Bom, para isso eu preciso calcular A multiplicado pelo vetor alfa vezes x. Quero mostrar que isso é zero, que é o vetor nulo. E aí, alfa vezes x estará em W. Bom, por definição, né, alfa vezes alfa x é igual a este vetor aqui. Mas segue da álgebra matricial que a gente estudou no colégio, que este vetor eu posso colocar esse alfa para fora. Posso colocar esse alfa para fora porque ele é um número real. Ele é um escalar. Posso colocar ele para fora. Agora eu uso o fato de que x está em W. Se x está em W, x é a solução do meu sistema linear homogêneo. Então, este sistema de equações aqui, M por N, M equações com N incógnitas, é igual ao vetor nulo. Então, alfa vezes o vetor nulo é igual ao vetor nulo. Logo, alfa vezes x está em W se x estiver em W. Logo, alfa vezes x está em W. Verificando então a nossa terceira regrinha que define a propriedade de ser um subespaço vetorial, e a gente mostra então que esse conjunto W ele é de fato um subespaço vetorial de todas as matrizes M por N. Certo? Deixa eu só lembrar a vocês que eu falei na primeira aula, né? O aluno que não está muito bem lembrado de álgebra matricial, estudado no colégio, por favor, estude o primeiro capítulo, reveja o primeiro capítulo do livro do Caglioli. Ali você tem todas as informações para você revisar das operações de álgebra matricial que a gente vai precisar
no curso de álgebra linear, tá certo? Muito bem. Eu vou fazer aqui alguns exercícios agora, exercícios da lista. Vou pegar o livro do Caglioli na página 63. Nesse exercício, ele pede para você verificar quais dos seguintes conjuntos W abaixo são subespaços vetoriais de R3. Lembrando mais uma vez, né, que quando não falarmos nada a respeito das operações de soma e multiplicação por escalar, o Rn será equipado com as operações naturais, aquelas canônicas que a gente viu nas aulas passadas, tá certo? Bom, primeiro item do exercício do Caglioli é o seguinte, ele define W como sendo o conjunto dos vetores em R3, cuja primeira coordenada é nula. Certo? Bom, será que isso aqui é um subespaço vetorial de R3? Bom, W ele é não vazio, né? Por quê? Porque qualquer vetor cuja primeira coordenada é nula está em W. Certo? Então ele é não vazio. E se eu pego dois vetores A e B em W e eu faço a soma A mais B, então a primeira coordenada da vetor soma é nula, a segunda e a terceira a gente soma de forma usual, então A mais B, se A e B estão em W, A mais B também está em W. Né? Mesma coisa eu faço para se eu pego um escalar alfa e pego um A em W, eu sei que alfa vezes A, a primeira coordenada é nula, porque 0 vezes alfa é sempre 0, onde alfa é um número real. Segunda e a terceira eu multiplico de forma usual, e eu chego à conclusão que alfa vezes A também estará em W se A estiver em W. Logo, este conjunto aqui, esse subconjunto aqui do R3, ele é um subespaço vetorial. Próximo exemplo, próximo item do exercício, ele pede para você verificar se esse conjunto, esse subconjunto W do R3, ele é um subespaço vetorial do R3. Bom, primeiro a gente vamos verificar então aquelas três regrinhas. Né? Se alguma daquelas regrinhas falhar, ele não será um subespaço de R3. Bom, obviamente que W ele é não vazio. Né? Simplesmente eu estou pegando os vetores do R3, cuja primeira coordenada é um número inteiro. Então, sei lá, menos 1, 3 e 4 terços, isso é um elemento de W. Né? Portanto, W é não vazio. Bom, eu vou pegar então dois caras em W. Vou pegar A e B, dois vetores em W. Isso significa que A1 e B1 são números inteiros. Ora, se eu somo números inteiros, a soma é um número inteiro. Né? Portanto, A mais B, a primeira coordenada de A mais B será um número inteiro. Certo? A segunda e a terceira coordenada não me interessam, porque isso aqui não define o meu conjunto W. Eu somo de forma usual. Mas o importante é que a minha primeira coordenada de A mais B é um número inteiro. Logo, A1 mais B1 é um número inteiro e, portanto, se A e B estão em W, A mais B estará em W. Então aquela segunda regrinha é satisfeita. A primeira regrinha é satisfeita, mas a terceira não é. Por quê? Porque se eu pegar alfa, por exemplo, igual a 1 sobre 2, e eu pegar A como sendo um vetor cuja primeira coordenada é 1, A2 e A3, quaisquer números, isso não me interessa aqui nesse contexto, e eu vou multiplicar alfa vezes A, né? Antes disso, A está em W e alfa é um número real. Mas, quando eu faço a multiplicação de alfa vezes A, isto não está em W. Por quê? Porque alfa vezes A é igual ao vetor meio, A2 sobre 2, A3 sobre 2. A primeira coordenada deveria ser um número inteiro para que alfa vezes A estivesse em W. Mas ele não é. Ele não é. Portanto, a gente mostrou que a terceira propriedade não é sempre satisfeita. Logo, este conjunto W ele não será um subespaço vetorial do R3. Próximo exercício, próximo item do exercício,
é o seguinte, né? Ele define W como sendo o subconjunto dos vetores em R3, x, y, z, onde y ele é um número irracional. Ou seja, ele é um número que não pode ser escrito como uma fração, certo? De números inteiros. Muito bem. De fato, W, né, ele é não vazio. Né? Ou seja, os números irracionais são aqueles y irracional se ele não é um número racional. Né? Então, por exemplo, eu posso pegar nessa segunda coordenada aqui o número π. A gente sabe do colégio que π ele não é um número racional e, portanto, ele é irracional. Ele não pode ser escrito como uma forma de fração. Muito bem, então W é não vazio. Agora eu vou pegar dois caras em W. Por exemplo, A como sendo 0π 0, B 0, 1 menos π 0. Será que a soma está em W? Não, a soma não está em W. Por quê? Porque quando eu somo A mais B, mesmo A e B estando em W, quando eu somar, a primeira coordenada vai ser 0, a segunda coordenada, o π se cancela com menos π. Aí aparece 1 e a terceira é 0. Então, a coordenada segunda coordenada do vetor A mais B, ela é um número, ele é um número racional. Né? E, portanto, como a segunda coordenada é um número racional, ela não pode ser irracional e, portanto, A mais B não está em W. Logo, W não será um subespaço vetorial de R3. Próximo item do exercício. Considere W como sendo o conjunto dos vetores x, y, z em R3, tal que a minha primeira coordenada, x, é igual a 3 vezes a terceira coordenada. Ou seja, x tem que ser igual a 3z. Será que isso é um subespaço vetorial? Bom, vamos verificar aquelas três regrinhas. A primeira regrinha é: W é não vazio? Sim. Para estar em W, a minha primeira coordenada tem que ser igual a 3 vezes a terceira. Então, por exemplo, se eu coloco a minha terceira coordenada como sendo 1, 3, 2 e 1 pertence a W. Vou pegar dois caras em W. A gente sabe que um vetor está em W, genericamente falando, eu teria aqui A3, a terceira coordenada, A2, e a minha primeira coordenada é 3 vezes a terceira. Por isso que eu escrevi assim, 3A3, A2 e A3. Mesma coisa eu faço para um B qualquer em W. 3B3, B2 e B3. Então, essa regrinha aqui, né, que é a primeira coordenada 3 vezes a terceira, define intrinsecamente o meu conjunto W. Bom, dito isto, então você vai pegar A e B vetores em W. E eu vou somar esses vetores. Eu quero mostrar que a soma está em W também. Ora, A mais B, somando cada coordenada desses vetores, eu tenho 3A3 mais 3B3. Coloco 3 em evidência. Eu tenho então aqui minha primeira coordenada, 3A3, 3 vezes, entre parênteses, A3 mais B3. Faço isso para as segundas e terceiras coordenadas, então eu chego à seguinte conclusão, né? Que a terceira coordenada deste vetor A mais B, perdão, a primeira coordenada deste vetor A mais B é 3 vezes a terceira coordenada deste mesmo vetor. Ou seja, a minha primeira coordenada é 3 vezes, entre parênteses, A3 mais B3. E A3 mais B3 é a terceira coordenada. Logo, A mais B está em W. Então, a primeira regrinha é satisfeita. A segunda regrinha é satisfeita. Vamos agora à terceira. Se eu pego um escalar alfa e eu pego A, um elemento genérico em W, ou seja, a primeira coordenada é 3A3, a segunda é A2 e a terceira é A3. Então, quando eu multiplicar A vezes alfa, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 3 alfa A3 mais alfa A2, perdão, 3 alfa A3, vírgula, alfa A2, vírgula, alfa A3. Ora, a primeira coordenada ela é 3 vezes a terceira coordenada. Então, alfa vezes A tem que estar em W. Então a gente verificou aquelas três regrinhas e, portanto, W de fato será um subespaço vetorial do R3.
certo? Ok, isso aqui foi um exercício do Caliore, que está na lista. Voltamos agora aos nossos exemplos. Eu vou considerar V como o espaço vetorial de todas as funções de R para R. Esse espaço vetorial ele é grandão, né? Ele é enorme, esse espaço vetorial. Porque ele está pegando todas as funções de R para R. Bom, esse espaço vetorial a gente não viu nas aulas passadas. A gente viu um parecido que era o espaço vetorial dos polinômios. Né? E as operações de soma e multiplicação por escalar são as mesmas dos polinômios, tá certo? Eu vou explicar aqui como que a gente soma funções, né? E multiplica funções por números reais. Então eu vou equipar esse conjunto com as operações de soma e multiplicação por escalar da seguinte forma. Se eu pego dois vetores em V grande, como é que eu somo esses vetores? Ora, f e g são funções. Então a função soma f mais g, avaliado no ponto x, é simplesmente eu avaliar f de x mais g de x. Mesma coisa eu faço para a função multiplicação alfa vezes f. Alfa vezes f, avaliado no ponto x, vai ser simplesmente alfa vezes o número real f de x. Eu faço isso para todo x. Então, esse conjunto V, vou deixar como exercício, pode-se mostrar que esse conjunto V ele é um espaço vetorial. Certo? Ele é um espaço vetorial. Bom, agora eu vou pegar esse conjunto V e vou analisar o seguinte subconjunto. O conjunto das funções de R para R, f, né, onde f é uma função par, ou seja, conjunto de uma função de R para R, tal que f de x é igual a f de menos x para todo x. Isso define uma função par. Certo? Exemplo de função par. A parábola f de x igual a x ao quadrado. Repare que x ao quadrado é igual a menos x ao quadrado. Certo? Isso é um exemplo de uma função par. Bom, o exemplo é para você mostrar que W ele é subespaço de V. Então aqui a gente tem aquelas três regrinhas para verificar. A primeira regrinha é W ele é não vazio. Sim, eu acabei de lembrar a vocês que um exemplo clássico de uma parábola, de uma função que é par, é a parábola, né? X ao quadrado. Portanto, W ele é não vazio. Opa, aqui tem um erro de digitação, né? Subespaço. Bom, como eu falei, né? f de x igual a x ao quadrado é um elemento de W, portanto W é não vazio. Vejamos agora a segunda regrinha. Vou pegar duas funções pares, né? Dois caras em W, e alfa um escalar. Bom, então eu quero mostrar que a função soma f mais g é uma função par. Mas isto é verdade, né? Por quê? Porque f mais g, avaliado no ponto x, pela nossa definição de função soma, isso aqui é igual a f de x mais g de x. Tanto f quanto g estão em W, ou seja, são funções pares. Então f de x é igual a f de menos x. G de x é igual a g de menos x. Uso novamente a minha regrinha de somar funções. Então f de menos x mais g de menos x é igual a f mais g, a função soma, avaliada no ponto menos x. Isto mostra que se f e g são funções pares, então f mais g também será uma função par. Isso segue dessa explicação aqui. E, portanto, f mais g está em W. Bom, faça o mesmo raciocínio para a multiplicação alfa vezes f. Alfa é um número real. Bom, a gente sabe que alfa f avaliado no ponto x é alfa vezes o número real f de x. Bom, como a f está em W, ou seja, é uma função par, eu sei que f de x é igual a f de menos x. De um lado. Por outro lado, este número aqui é, de fato, por definição, a gente acabou de definir, né, essa operação de multiplicação por escalar, é igual a alfa f, entre parênteses, avaliado no ponto menos x. Ou seja, alfa f
avaliado em x é igual a αf avaliado em menos x, para todo x número real. Isto mostra que αf está em w se f está em w. Ou seja, αf é uma função par se f é uma função par. Isto mostra então que W, ele de fato, ele é um subespaço vetorial de V grande. Lembra que V grande é o conjunto de todas as funções de R para R. Próximo exemplo. Eu vou pegar o espaço vetorial como sendo Rn, vou pegar W como sendo o subconjunto do Rn, formado por essa lista de números x1 até xn, cuja segunda coordenada é igual à primeira mais 1. Ou seja, x2 é igual a x1 mais 1. Certo? Note que W ele não será um subespaço vetorial de V. Por quê? Porque o elemento neutro ele não pertence a W. Certo? Repara o seguinte, né? Eu nem coloquei aqui a explicação, mas é bastante claro. Né? Por quê? Note que o zero ele não pertence a W, o elemento neutro. Quem é o elemento neutro do Rn? O elemento neutro do Rn é um vetor cuja todas as suas coordenadas são nulas, são zero. Ora, aqui ele está dizendo que o x2 tem que ser igual a x1 mais 1. Certo? Então, o elemento neutro não pode pertencer a esse conjunto, porque o elemento neutro, a segunda coordenada, ela é zero. Né? Ela não é 1. Certo? Então, a gente sabe que uma condição necessária para que um subconjunto seja um subespaço vetorial é que ela tenha que conter o elemento neutro. Certo? A gente viu isso na primeira explicação sobre subespaço vetorial. Eu vou voltar a esse ponto aqui. Lembrar vocês. Aqui, né? A minha terceira regrinha diz que alfa vezes u tem que ser um elemento de W para todo alfa número real e u em W. Ora, se isso tem que valer para todo alfa e u, em particular isso tem que valer para alfa igual a zero. Número real zero. E a gente sabe que zero vezes um vetor é igual ao elemento neutro. Portanto, tomando alfa igual a zero, minha terceira regrinha implica que o elemento neutro tem que pertencer a W. Certo? Essencialmente é isso. Então, que esse exemplo mostra. Ou seja, o elemento neutro não está em W, portanto, W não pode ser um subespaço vetorial de V. Próximo exemplo, que também não é um exemplo de subconjunto que não é um subespaço vetorial. Vou pegar V como sendo o R2, esse será o meu espaço vetorial, e W ele é um subconjunto de V que eu afirmo que não é um subespaço vetorial. E por quê? Repara que se eu pego U, por exemplo, o vetor menos 1, 1, né, e V como sendo o vetor 2 e 2, repare que minha terceira coordenada é igual ao módulo da primeira. Tudo bem? Muito bem. Para que esse W seja subespaço, necessariamente U mais V tem que estar em W. Mas isso não está em W, porque U mais V é igual a quem? É igual a primeira coordenada vai ser igual a 1 e a terceira coordenada vai ser igual a 3. E 3 não é igual a 1. Né? Logo, U mais V não está em W. E, portanto, W não será subespaço vetorial de V. Ok, pessoal. Vamos continuar então aqui a nossa aula, né? Sobre subespaços vetoriais. Bom, então vamos falar aqui do primeiro teorema do curso. O que é um teorema? Né? É uma verdade que
que ela ocorre, né, devido a certas hipóteses. Então, por exemplo, se eu pego V no espaço vetorial sobre R, e eu pego W1 e W2, dois subespaços vetoriais de V, então se W1 e W2 são dois subespaços vetoriais de V, então W1 intersecção W2 será um subespaço de V. Certo? Então isso aqui é uma verdade, é um fato, que advém da hipótese de que V é um subespaço vetorial e W1 e W2 são dois. Perdão, W é um espaço vetorial e W1 e W2 são dois subespaços vetoriais de V. E o teorema diz que, se isso acontece, W1 intersecção W2 será subespaço de V. A demonstração desse resultado é bastante simples, mas eu não vou fazer aqui nesse curso online, tá certo? Para que não fique muito chato, né, as aulas, tá certo? Então, nenhuma demonstração de teorema, de resultados importantes do curso de álgebra linear a gente vai fazer aqui online. O aluno interessado pode acessar os livros que tem todas as demonstrações com todos os detalhes, tá certo? Muito bem. Em vez disso, a gente focar na demonstração, a gente quer focar no entendimento, né, do teorema. Então, para isso a gente vai usar exemplos, né? Então, o que o teorema diz? O teorema diz que se eu pego dois subespaços vetoriais de um espaço vetorial, pego dois subespaços W1 e W2, a intersecção será um subespaço. Então, por exemplo, pegue V como sendo R3, isso é um espaço vetorial. Lembrando, pessoal, quando a gente não diz nada, eu estou assumindo que as operações de soma e multiplicação por escalar são aquelas canônicas, aquelas naturais que a gente viu nas aulas passadas, tá certo? Bom, eu estou pegando V, o espaço vetorial do R é o R3. W1 e W2. Bom, não é difícil ver que W1 e W2 são subespaços vetoriais de R3. Principalmente se você olhar o exercício que a gente fez do Caglioli. Tá certo? Então W1 e W2 são subespaços vetoriais de R3. O teorema diz que W1 intersecção W2 será um subespaço. Certo? Então, um exemplo é verifique que W1 e W2 são subespaços. Isso aqui a gente já fez essencialmente, o exercício do Caglioli é essencialmente isso. Né? E calcular a intersecção dos dois, W1 com W2. Certo? Bom, como eu falei, W1 e W2 a gente já viu que são subespaços de V. Vejamos agora calcular a intersecção W1 intersecção com W2. Bom, pela definição de intersecção de conjuntos, repare que um objeto, um elemento A, um vetor A, está na intersecção W1 com W2, ele está em W1 intersecção W2, um vetor A, se somente se A está em W1 e está em W2, certo? Então a intersecção para um vetor estar na intersecção de dois subconjuntos é porque ele tem que estar em W1 e W2 ao mesmo tempo. Por isso a gente coloca E. Né? Então A está em W1 e A está em W2. Ora, A está em W1 significa o quê? Significa que a primeira coordenada é nula. Também A está em W2 ao mesmo tempo significa que a primeira e a terceira coordenadas. Perdão. Um vetor A está em W1 significa que a minha primeira coordenada é nula. E este mesmo vetor A está em W2 significa que a minha segunda coordenada é nula. Ou seja, A está em W1 e em W2 se somente se este vetor A ele satisfaz a seguinte condição. Tanto A1 quanto A2 devem ser nulos. Ou seja, A ele tem que ser um vetor da forma 0, 0, A3. Logo, o subespaço vetorial que é formado pela intersecção W1 com W2, ele é o seguinte subespaço. Ele é o conjunto dos vetores em R3 da seguinte forma, 0, 0 e Z, onde Z é um número real qualquer. Certo? E também, claramente, a gente já sabe isso por causa do teorema,
Mas se você quiser estudar um pouco mais, treinar um pouco mais, verifique que W1 intersecção W2 ele é um subespaço vetorial. É bem simples verificar isso, tá certo? Bom, vejamos agora uma pergunta bastante pertinente, que é a seguinte. Eu sei que, pelo teorema, que se eu pego dois subespaços vetoriais de V grande, a intersecção ela será um subespaço vetorial. Esse é o teorema que a gente acabou de ver. Mas será que isso é verdade para a união? Então, se eu pego W1 e W2, subespaços vetoriais de V, será que a união é um subespaço de V? A resposta é nem sempre. Ou seja, em geral, a resposta é não. Não será sempre um subespaço vetorial. Vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar V como sendo R2, plano cartesiano. Eu vou pegar W1 e W2, esses subconjuntos aqui. Esses subconjuntos, obviamente, que são subespaços vetoriais de V, do plano cartesiano. Agora faz a união de W1 com W2. Pela definição de união de subconjuntos, o que eu tenho aqui? W1 com W2, com W2, ele é o conjunto dos pares ordenados XY do plano cartesiano, né, onde x é igual a 0, né, ou y é 0. Um dos dois tem que ser 0. O conjunto dos pares ordenados x e y tal que ou x ou y são 0. Certo? Essa descrição aqui, pessoal, lembrando a vocês, né, um objeto está na união W1 com W2 se esse objeto está em W1 ou está em W2. Certo? Estar em W1 significa que a segunda coordenada é 0. Estar em W2 significa que a primeira coordenada é 0. Ou seja, ou a primeira coordenada é 0 ou a segunda coordenada é 0. Isso caracteriza um par ordenado estar em W1 com W2. Perdão, W1 união com W2. Muito bem. Então, se eu pegar o vetor U como sendo menos 1 e 0 e o vetor V 0 e 1, certo? Então eu sei que tanto U e V estão na união. Concordam? Por quê? Para estar na união, uma das coordenadas desses vetores devem ser nulos. E de fato isso é verdade. Então, tanto U quanto V estão na união de W1 com W2. Quando eu somo, eu vou ter o quê? Eu vou ter que U mais V é igual a menos 1,1. Nenhuma dessas coordenadas são nulas. Então a gente sabe que ele não pode pertencer a U1 união com W2. Perdão, W1 união com W2. Né? U mais V não pertence a W1 união com W2. Logo, né, este subconjunto aqui, W1 união com W2, não pode ser subespaço vetorial de V. Certo? Então a principal mensagem aqui é: o teorema diz que se eu pego dois subespaços, a intersecção, ela será um subespaço, mas a união de subespaços não necessariamente ela é um subespaço vetorial. Isso aqui foi o que eu acabei de explicar a vocês. Isso aqui é um contra-exemplo. Muito bem, para ilustrar novamente esse conceito de intersecção de subespaços, vamos pegar um exemplo concreto aqui, outro exemplo, e calcular na mão a intersecção. Tá? Vou pegar V como sendo o meu espaço vetorial das matrizes 2×2. Eu vou considerar W1 e W2 como sendo esses conjuntos aqui. W1 ele é o conjunto das matrizes cuja última entrada é nula. W2 é o conjunto das matrizes cuja diagonal secundária é nula. Certo? E o exemplo é: calcule a intersecção W1 com W2. Então é aquela velha história, né? Um vetor A está na intersecção desses dois subespaços,
né? Antes disso, pessoal, repare que W1 e W2 são subespaços vetoriais. Tá certo? Muito bem. Então, A está na intersecção significa que A está em W1 e A está em W2. Agora, A está em W1 significa que o A22 é nulo. E A está em W2 significa, ao mesmo tempo, que A21 e A12 também é nulo. Portanto, uma matriz A está na intersecção W1 com W2 se e somente se A12 é igual a A21 e o A21 é igual a A22, são todos iguais a zero. Portanto, a intersecção W1 com W2 ela é, de fato, formada pelo conjunto das matrizes da forma A000, ou seja, matrizes que todo mundo é zero, exceto a minha primeira coordenada, que eu chamei de um A qualquer. Muito bem, pessoal, agora que vimos o conceito de intersecção de subespaços, vejamos agora um outro conceito importante, que é o conceito de soma de subespaços vetoriais. Então, mais um teorema que diz o seguinte: se eu pego V, um espaço vetorial sobre R, e eu pego dois subespaços vetoriais de V, então o conjunto formado por W1 mais W2, conjunto dos vetores da forma U1 mais U2, onde U1 está em W1 e U2 está em W2. Este conjunto ele é um subespaço de V. É o que a gente chama, né, de soma de subespaços vetoriais. Então, se eu somar dois subespaços vetoriais, somar nesse sentido aqui, W1 mais W2 é um subconjunto formado pelos caras da forma U1 mais U2, onde U1 está em W1 e U2 está em W2. Então, este conjunto W1 mais W2 ele será um subespaço vetorial de V. Bom, uma observação interessante é que a união, né, W1 união com W2, ele está contido neste conjunto aqui. Né? Porque se eu pego um vetor que está em W1 união com W2, né, este vetor ou ele estará em W1 ou ele estará em W2. Bom, se ele estiver em W1, então obviamente que eu posso escolher, posso dizer então que A está em W1, então esse A também vai estar em W1 mais W2, né, porque ele pode ser escrito dessa forma aqui, A mais vetor nulo, por exemplo, tá certo? Então, essa informação aqui ela será útil em vários exercícios, tá certo? Muito bem, pessoal, a gente definiu então o conceito de soma de subespaços. Vejamos agora calcular, antes disso, né, deixa eu introduzir o que a gente chama de, a gente viu agora que é a soma de subespaços. Eu vou introduzir mais um conceitozinho antes dos exemplos, que é o conceito de soma direta de subespaços. A soma se diz direta quando a soma de subespaço W1 com W2 ela é essencialmente igual ao seu espaço vetorial. Então, sejam V um espaço vetorial, W1 e W2 subespaços de V. A gente diz que V é soma direta de W1 com W2 quando V ele pode ser escrito como sendo W1 mais W2, certo? E a intersecção é nula. Então, quando essa propriedade for satisfeita, ou seja, a soma de subespaços ela cobre todo o meu espaço vetorial e a intersecção entre eles é nula, a gente diz que essa soma direta, essa soma de subespaços é uma soma direta. E aí, neste caso, a gente escreve V como sendo W1, esse símbolo aqui, né, ou mais, né, é W2. Isso significa que, quando a gente escreve assim, significa que o meu espaço vetorial ele é formado por uma soma de subespaços que a intersecção entre eles é nula. E aí a gente diz que a soma é direta. Certo? Ok, pessoal, vejamos um exemplo aqui para ilustrar o conceito de soma direta.
perdão, soma de subespaços, em particular soma direta em alguns casos, né? Eu vou pegar V como sendo o espaço R3. Eu vou pegar W1 como subconjunto formado pelos vetores y, yz, perdão, 0, yz, yz números reais, W2 como sendo o subespaço vetorial formado pelos vetores da forma x00, onde x é o número real. Bom, W1 e W2 são subespaços vetoriais, né? Vejamos a soma de subespaço. Então, vejamos o seguinte: A, um vetor A, A1, A2 e A3, está na intersecção, significa o quê? Significa que A2 e A3 devem ser nulos, porque A está em W2. Então, a segunda e a terceira coordenada devem ser nulas. Por outro lado, o A também tem que estar em W1 ao mesmo tempo. Isso significa que a primeira coordenada é também nula. Logo, este vetor aqui está em W1 intersecção W2 se e somente se este vetor ele é o vetor nulo. Portanto, a intersecção W1 com W2 ela é nula. Ele é o elemento neutro, a intersecção. Bom, será que a soma é direta? Será que quando eu somo W1 com W2 eu consigo cobrir todo o meu espaço vetorial R3? Vamos lá a definição, né? W1 mais W2, a soma de espaços vetoriais, ela é formada, como a gente viu, pelo conjunto dos vetores da forma A mais B, onde A está em W1 e B está em W2. Então isso aqui é por definição. Ora, a gente quer mostrar, eu quero verificar, né, se este conjunto aqui ele é todo R3. Certo? Então vamos lá. Se eu pego A, um cara em W1, eu pego B, um cara em W2, isso significa que A eu posso escrever como sendo a primeira coordenada é nula, a segunda e a terceira são quaisquer números, e B, a minha primeira coordenada é nula e a segunda e a terceira são nulas. Isso vem da definição de que B está em W2. Né? Ok, quando eu faço a soma A mais B, o que eu tenho aqui? A mais B vai ser igual a B1, A2, A3, onde B1, A2 e A3 são números reais. O que a gente mostrou então? Eu mostrei que qualquer vetor em R3 eu posso escrever como sendo uma soma de vetores A e B, onde A está em W1 e B está em W2. Então isto mostra que o meu espaço R3 ele é de fato soma direta de W1 com W2. Ok, pessoal, vejamos aqui um exercício, o oitavo exercício aqui do livro do Andrade, página 30. Esse exercício está na lista. Vejam, vamos resolver agora esse exercício. Né? Eu vou considerar W1 como sendo o conjunto dos vetores no plano cartesiano, onde xy é igual a x é igual a y, ou seja, é a diagonal do meu plano cartesiano. Se você quiser visualizar, certo? Ele pede para você encontrar o subespaço W2 de R2 que satisfaz a equação 1. Ou seja, W1 ele deu, é a diagonal no plano cartesiano, e ele quer que você encontre o subespaço W2, que ele é tal que W1 soma direta com W2, ele é todo o meu espaço vetorial R2. Então vamos lá resolver essa questão. Né? Da igualdade 1, esse subespaço vetorial W2, né, eu não sei quem é, né? Mas eu sei que W2 ele deve satisfazer a seguinte propriedade. Todo vetor x e y em R2 deve ser escrito como sendo a seguinte fórmula. Xy tem que ser igual a xx mais AB. Por que xx? Porque esse vetor tem que estar em W1. Bom, mas estar em W1 significa que
são elementos que estão na diagonal do plano cartesiano. Então x e y tem que ser escrito como sendo uma soma desses vetores x de x mais AB, onde o meu conjunto AB ele tem que estar em W2. Né? Quem será AB? Bom, x e y é igual a xx mais AB se somente se A mais x é igual a x e B mais x, isso aqui tem que ser igual a y. Isto é, um vetor W1 está nessa intersecção aí de W2, nessa intersecção, perdão pessoal, voltando aqui, né? Todo vetor x e y deve ser escrito dessa forma aqui, é o que a gente precisa mostrar, certo? Onde x está em W1, A e B em W2, e W1 intersecção W2 tem que ser igual ao vetor nulo, certo? A gente não sabe quem é o subespaço vetorial W2, mas a gente sabe que ele deve ser tal que deve satisfazer essas propriedades aí, né? A gente quer saber quem é o vetor AB. Eu dei x e y, eu preciso saber quem é esse vetor aqui, AB, que tem um erro de digitação, né? A, B. Então vamos lá calcular quem é AB. Ora, xy é igual a x mais AB, se e somente se x mais A tem que ser igual a x e B tem que ser igual a y mais x. Perdão, B tem que ser igual a y menos x, né? Ou seja, B tem que ser igual a x mais B tem que ser igual a y, né? Bom, eu sabendo dessas propriedades, eu sei então que A tem que ser 0 e B tem que ser igual a y menos x. Ora, dessa relação então aqui, a gente sabe então, dessa relação que a gente impôs para o meu subespaço vetorial W2, eu sei que um vetor A e B está em W2, né? Se somente se o quê? A minha primeira coordenada tem que ser nula, né? Porque a minha primeira, para esse vetor AB estar em W2, né? E ele satisfazer a soma direta, a gente, dessa linha aqui, eu cheguei à conclusão que A tem que ser igual a 0, né? Primeira coordenada, e B tem que ser igual a y menos x. Então, o meu conjunto W2 ele tem que ser da seguinte forma, né? O conjunto dos pares ordenados x e y, onde a minha primeira coordenada é nula. Isso vem do fato de que A aqui tem que ser o vetor 0, tem que ser o elemento 0. E B pode ser qualquer número da forma y menos x. Logo, o W2 ele é um subespaço vetorial e a gente achou que a gente, pela construção aqui que a gente fez, né, W2 ele realiza o que ele pediu. Ele é um subespaço vetorial do R2 que realiza essa soma direta aqui. Essa soma é direta, né? Por quê? Porque se eu pego dois caras em W2, W1 e W2, né? Se eu pego um vetor em W1 com W2, intersecção W1 com W2, esse vetor tem que ser o vetor nulo. É essa parte aqui da resolução, né? Se eu pego o A como sendo A1 e A2, se ele está na intersecção, isso significa que A ele está em W1 e A está em W2. Ora, estar em W2, a gente acabou de verificar aqui, significa que o A1 é 0. Certo? O A1 é 0. E estar em W1, quem é W1? W1 ele é o vetor, é os conjuntos de vetores que está na diagonal do plano cartesiano. Né? Então, o A está em W2 significa então que A1 é 0, a primeira coordenada é 0. Né? Isso de um lado. Por outro lado, o A está em W1 significa que A1 é igual a 2. Ora, se A1 é igual a 2 e A1 é 0, então isso significa então que esse par ordenado aqui deve ser o vetor nulo, 0, 0. Logo,
a intersecção de W1 com W2 é o vetor nulo. E a gente acabou de mostrar então o que ele pediu, né? Que W2, que é este conjunto aqui, ele de fato faz uma soma direta com W1. Né? Ele faz uma soma direta com W1 para gerar todo o meu plano cartesiano. Certo? Logo, W2 acima ele é o subespaço que a gente procurou. Resolvendo então aqui o exercício aqui do Andrade. Muito bem, pessoal. Essa aula já está bastante grande. Eu vou acabar então a aula por aqui. E na próxima aula a gente começa. Vou terminar aqui o último exemplo aqui de subespaço vetorial e a gente começa o conceito de combinação linear. Ok? Um abraço, pessoal.